há um tempo atrás, eu, sem necessidade, demorei um pouco mais para sair de casa, para ir para o aeroporto. E eu não esperava que o trânsito tivesse tão ruim. E quando eu cheguei um pouco mais da metade do caminho, eu comecei a achar que não ia dar tempo de pegar o voo. Então eu comecei a pedir a Deus que abrisse as portas e que melhorasse o trânsito, Eliezer, para que eu conseguisse chegar. Eu comecei, Cauã, a conversar com Deus, pedindo para que Deus me desse condições de não perder o voo. E nitidamente eu senti Deus falar comigo. Se tivesse saído mais cedo, não precisava estar falando comigo. Era só ter saído com a margem um pouco maior de segurança. Grande parte, escute o que eu vou falar para você e não se escandalize. A Bíblia é clara em dizer, 1 Tessalonicenses 5,17, é isso? Orai sem... Tem uma coisa que nós devemos fazer, é orar. Sim ou não? Mas a minha pergunta é, que pauta eu vou usar na minha oração? Qual é o assunto? Será que eu preciso, de verdade, orar sempre usando essa pauta de correção de algo que não precisava ser corrigido se eu tivesse corrigido postura? Será que eu preciso orar realmente para acertar coisas que só estão erradas por minha causa? Não estou dizendo que nós não vamos fazer isso, mas a minha pergunta é, se eu, ao invés de orar para corrigir a causa, né, ou eu corrigir a situação, eu orar para que a postura mude, será que essa não vai ser pelo menos a minha última oração no que diz respeito àquilo? Porque se eu corrigir minha postura no que diz respeito a meu cônjuge, esse é um assunto cujo qual eu não preciso mais falar com Deus. E se eu não estou falando com Deus, não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo? Se eu tenho que falar tanto e orar tanto para pedir tanto a Deus para corrigir coisas que eu estou fazendo de errado, a pauta está errada. Às vezes nós vamos conversar com casais e a gente vai falar sobre comunicação, sabe o que eles me dizem? Pastor, nós conversamos bastante. E eu pergunto, qual é a pauta? Vocês já me disseram que conversam bem, mas sobre o que vocês conversam? Será que vocês conversam sobre vocês, ou sobre pagar contas, sobre assunto de igreja, sobre filhos? Quando é que a história é sobre só vocês dois? Pare e pense nisso. Dê uma chance para você mesmo.